esquema é o mesmo. Tá? Viu ali, comenta. E antes de falar, né? Só igual o pastor daí, ó. Pastor daí que né? Aí, ó. Viu? Já te avisou. Deixa eu ver aqui. Compartilhar todos os contatos. Aí já estamos, ó. Esqueci até de pentear minha barba. Cadê? Interessante. O senhor virou. Peraí. Saiu, foi de tudo. Ah, é assim. Aí você quer compartilhar, você vem aqui, ó. Compartilha. E aí, deixa eu ver aqui. Copiar o link. Aí foi copiado, né? Aí você faz assim, deixa eu ver aqui. Escolhe. Vai lá no Zap. Manda pra quem você quiser. Todo mundo. Como é que manda pra todo mundo? Eu não sei. Eu não sei mandar pra todo mundo, não. Olha lá, se ela já tá lá, manda pra mim. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Aí você vem aqui. Você faz pergunta difícil. Eu não sei mexer com isso aí, não. Aí daqui pra lá você compartilha o que você quiser. Aí na hora que você quiser voltar, você clica nele mesmo. Ou então você vem no quadradinho aqui, ó. Que aí você pode voltar lá, tá vendo? Ah, tá. Aí clica nele de novo, você volta pra ele. Aí você pode passar pra todo mundo. A paz do Senhor, irmã Viviane, Carla, boa noite. Estamos aqui batendo um papo aqui, descobrindo como é que funciona esse negócio aqui de compartilhar aqui. Irmã Fernanda Cristina, paz do Senhor, boa noite, Deus te abençoe. Pastor Daí, hoje pastor Daí cedeu aqui a vaga, a posição aqui para o pastor Ismael. Nós estamos aí. Pastor Daí chegou bem disposto hoje, meio cansado, e aí convidou o pastor Ismael para estar representando ele aqui conosco aqui hoje nessa live. Vai ser bênção no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Guilherme Gui é a família, né? A família Fernandes e Pereira. Isso. Tem os dois lá, né? Deus abençoe, né, irmã Júlia, irmão Jairon, toda a família de vocês, em nome de Jesus, né? Vamos compartilhando aí, irmãos, convide aí seus familiares, seus amigos, né? Não deixe de compartilhar, porque o seu compartilhamento é muito importante para o crescimento dessa live, tá? Então, compartilhe, né? Não deixe de compartilhar, não, tá? Nós estamos aí com a proposta de falar sobre alguns temas, né? Começamos na semana passada e eu tenho certeza que vai ser bênção para nós nesse dia, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmã Adriane, Deus te abençoe. Nós estivemos orando por vocês, para a sua tia, viu? Tem notícia dela? Terezinha Martins, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos na área aí. Terezinha é uma benção, está sempre presente aí. Terezinha não farta, não. Está sempre aí. Deus abençoe. Vamos compartilhando, irmãos. Né? Hoje, 25 de maio do ano de 2021, né? O ano tá voando, o mês tá voando, hein? Já é dia 25, né? 20 horas, já são 25 já? 24 minutos, né? Hoje 26 graus, tá bem quente hoje. Rita de Cássia, boa noite. A paz do Senhor, Deus te abençoe, viu? Abençoe sua casa, sua noite hoje, em nome de Jesus. Amém. Que bom, irmã Adriana, que ela está respondendo bem as medicações, né? Que Deus possa lhe restaurar a saúde, né? Por completo. Que seja mais uma daquelas que vão passar por esse momento e vai sair do outro lado, né? A gente ora
e coloca na mão do Senhor para que o melhor de Deus seja feito, né, na vida dessas pessoas que têm sido acometidas por esse mal. Aleluia. Irmã Perla Aparecida, a paz do Senhor, boa noite. Deus abençoe toda a sua casa, amém? Glória a Deus. É isso aí, irmãos, vamos compartilhando. Hoje 26 graus aqui em Justinópolis, está quente, o tempo está muito bom hoje. Apesar de que a meteorologia diz que pode esfriar, né? Se esfriar vai ficar melhor. Melhor ainda. Né? Melhor ainda. Mas está bem quente. Pastor Ismael está conosco hoje aí para esse bate-papo. Compartilhando com todo mundo aí, enviando para todo mundo. Está aqui mandando aqui o compartilhamento da live aqui para os seus amigos aqui pelo WhatsApp. Faça você também a mesma coisa, compartilhe. Irmão Flávio, evangelista Flávio Souza, a paz do Senhor, boa noite, meu querido. O meu pai me transmitiu o seu abraço, viu? Eu recebi com muita alegria, tá? Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família, seus filhos, a sua esposa, em nome de Jesus. Irmã Núbia, a paz do Senhor, irmã Núbia. Tudo bem contigo? A Núbia tá sumida, né? Tô com saudade lá, Núbia. Dá uma parecida lá. Irmã Núbia, aí, tá vendo? É só eu que digo não, viu? Não some não. Dá uma parecida lá, passa para ver a gente. A irmã Núbia tá muito ocupada, né? Tá. Mas que ela encontre um tempinho para visitar a gente, né? Hoje também nós queremos pedir aos irmãos que estejam orando pela família da irmã Tamara, né, da nossa igreja. Os irmãos que são da nossa igreja estejam orando por ela, em favor do tio dela, o irmão Anderson, né, que os irmãos conhecem bem. Edmar Silva, boa noite, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Diego Pereira, né, o pastor Diego, lá de Portugal, Deus abençoe. Pastor, você e sua família, em nome de Jesus. Amém? Bom tê-lo aí conosco. Então esteja você que é da Gion, né, que conhece o irmão Anderson Moura, Moura mesmo? Moura, né? Interceda por ele, pois ele está acometido com o Covid, né? Está internado. Que Deus tenha misericórdia e também faça, né, um milagre, cure ele, né? Irmãos, a nossa confiança é o Senhor. Eu falava hoje, aproveitando esse tempo aqui, vou mandar os abraços primeiro, que aí a gente, né? Vou mandar um abraço para os irmãos de uma vez, que a gente sempre manda um abraço para todo mundo, começando lá os irmãos que estão em Portugal. Hoje nosso amado, o pastor Diego, está aí na live aí, né? A gente sempre lembra de todos vocês, viu, pastor? De toda a família. Então, um nosso abraço para vocês aí em Portugal, né? A gente sempre cita o nome de todo mundo, mas a gente acaba às vezes esquecendo. Então, para todos os irmãos que nos assistem de Portugal, não só a família do pastor Diego, mas os demais irmãos que estão morando lá, o nosso abraço, né? Às vezes o horário da live é diferente, né, do horário de outros países, então os irmãos às vezes só nos assistem depois, né, num horário mais apropriado. Mandar um abraço também para os irmãos que nos assistem lá dos Estados Unidos, né, da América, e que sempre está compartilhando com a gente testemunhos, né, do que Deus tem feito. Nós pedimos sempre a Deus em favor de todos vocês. Quero também mandar um abraço para os irmãos que estão na cidade de São Paulo, que nos assistem de São Paulo, e os irmãos que nos assistem lá da cidade de Ouro Preto. Que Deus possa abençoar vocês nessa noite, né, nesse dia, nesta hora, em nome de Jesus. Então, para todos vocês de Portugal, Estados Unidos, São Paulo, Ouro Preto, o nosso grande abraço. Quem sabe o Senhor nos permite mandar abraço para lugares mais distantes, né? Vai ser uma bênção, né? Com certeza. A irmã Viviane pede oração pelo primo dela, o Jonathan, que está hospitalizado com Covid. Estaremos orando sim, tá, irmã Viviane? Porque a gente sabe que é um momento muito difícil que todos nós estamos passando.
né? Nós temos que realmente pegar com Deus. A Perla também hoje tem Ouro Irmã Preto. Perla está em Ouro Preto também. Ah, irmã Perla, que legal, passeando, né? É isso aí, Deus abençoe. Um abraço para sua irmã aí, que sempre quando está por aqui nos visita, né? Aquele abraço forte aí para vocês que estão distante dos olhos, mas estão perto do nosso coração. Verdade. Viu? Aleluias, que Deus abençoe muito. Irmã Ilma Maria, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe muito. Você, a sua casa, o Ronaldinho. Amém? Irmãos, estamos quase já no nosso limite aqui, né? Mas vamos dar mais 2 minutinhos para os irmãos ir chegando aí na nossa sala, para o nosso bate-papo de crente aqui. Vamos compartilhando aí, Vamos irmãos. compartilhando aí, irmãos. Aleluias. Obrigado, irmã Perla. Aleluias. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Vamos compartilhando aí, irmãos. A gente também tem deixado aí sempre nos comentários telefone, né, WhatsApp, para você que quiser dar algum testemunho. Pastor, olha, né, depois daquela oração no final da live eu fui abençoado e tal. Né, deixa o seu comentário, mande para a gente seu testemunho aí no WhatsApp. A gente vai estar contando o seu testemunho aqui, como nós contamos também o testemunho da irmã Viviane, né, na semana passada. Então, assim, você que tiver alcançado do Senhor alguma coisa através das nossas orações, das nossas lives, não deixe de comentar, de deixar o seu testemunho aí no comentário, ou até mesmo mandar no nosso WhatsApp, tá bom? E a gente vai estar aqui compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem feito na sua vida. Nós cremos que, por mais que seja, irmãos, um trabalho online, via live, Deus opera da mesma maneira, porque Ele é Senhor, Ele é dono de todas as coisas, né? E Ele está em todos os lugares. Por isso, nós cremos que essa live ela vai abençoar a sua vida de alguma maneira, tá? Hoje mesmo pela manhã eu estive compartilhando. Quer falar alguma coisa, pastor? A Andréia também apareceu ali, a minha prima da Rios de Vida. Compartilha, André, com a Rios de Vida lá. Prestigia aí. Amém. Deus abençoe, Andréia, prima do pastor. Seja bem-vinda, viu? Você que for chegando aí na nossa live, deixa o seu comentário aí, né? Senão você vai passar e a gente acaba nem percebendo que você passou por aí. Então, né, deixa um comentário aí. Você que é amigo do pastor Ismael, parente dele, eu sei que a família dele é gigantesca, né? Deixa o seu comentário na nossa live aí. Pra gente poder te ver aí, tá bom? Apareceu mais um parente, Josiane Ambrose. Irmã Josiane. Mandando no grupo da família, Ziane. Deus abençoe, Josi. Boa noite. Deus abençoe seu esposo, irmão João e a Eduarda, viu? Na semana passada, nós começamos, já mandamos abraço, né, para todo mundo. Na semana passada, nós começamos a falar... Cadê a caneta que eu estava com ela aqui agora? Isso. Nós começamos a falar sobre alguns erros que os cristãos não podem cometer. Irmã Luana Batista, Deus abençoe, viu? Boa noite, um abraço para você, seu esposo, irmão Adilson. Nós começamos a falar na semana passada sobre 10 erros que os cristãos não devem, os principais erros que eles cometem e não deveriam cometer. Falamos sobre o erro de não levar a sério a lei da semeadura, né? Baseado em Gálatas 6, verso 7. Falamos sobre o erro de dar mais valor à aparência física do que à beleza, né, do caráter, né, a beleza interior, baseado em 1 Pedro, capítulo 3, verso 2 a verso 4. E hoje nós falaremos a partir do terceiro erro mais comum que o cristão não deveria cometer e ele comete. A paz do Senhor, pastora Rosimeire, Deus te abençoe, seja bem-vinda à nossa live. Então eu quero pedir você que nesse momento, sem perda de tempo, pegue a sua Bíblia para que a gente possa compartilhar a palavra do Senhor. Já batemos papo aqui, já deu para dar aquela esquentada, né, conversar com os irmãos aí, né, mandar os abraços que a gente sempre manda, mas agora é a hora da gente falar sobre a palavra.
Amém. É o momento mais, né, esperado, mais empolgante, que é o momento da palavra. Então, sem perda de tempo, você que tem a sua Bíblia e queira nos acompanhar, ou o seu caderninho, né, para anotar. Na semana passada eu observei que tinha alguns irmãos anotando, né? A irmã Ana Paula até perguntou, né, no comentário, e a gente repetiu. Então, se a gente falar alguma coisa, você não entender, pergunte aí no comentário e a gente vai estar respondendo. A irmã Viviane, que é a nossa interlocutora aí na live aí, que administra aí os comentários, já colocou aí para você que não assistiu a última live sobre os 2 primeiros erros, tá? O primeiro erro está baseado em Gálatas 6, verso 7. O segundo erro em 1 Pedro 3, verso 2 ao verso 4. E hoje nós partiremos do terceiro erro. Se você já pegou a sua Bíblia, nós vamos abrir agora no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, verso 41. Mateus, capítulo 26, verso 41. É onde nós vamos ver aqui o terceiro erro que um cristão não deve cometer. E é bom se você anotar, porque você pode compartilhar com seus amigos. Uma hora ou outra vai chegar um amigo, né, vai pedir um conselho, ou você vai perceber que ele está praticando esse erro, e você vai poder orientá-lo dentro da palavra de Deus, o que é muito importante. Estamos vivendo dias, né, pastor Ismael, que a palavra está sendo ignorada, colocada de lado. E as pessoas estão acreditando mais em code do que no que diz a Bíblia, né? Olha só para você ver o absurdo que aconteceu essa semana. Colocaram uma frase assim no Cristo Redentor bem grande: vacina salva. Irmão, tudo bem, para nós aquilo talvez não soe tão afrontoso, né? Porque para nós a gente tem, para nós que aquela estátua é só uma estátua, não é nada. Mas para outras pessoas que têm uma fé, que olham para aquela estátua como sendo o Cristo, né? Nós respeitamos aqui todas as fés, todos os tipos de crença. Para nós é uma coisa, mas subentendidamente a mensagem de quem colocou aquela frase no Cristo era exatamente dizer para nós o seguinte: olha, Cristo não salva, que salva é a vacina. E muito crente achou até bonito aquilo, irmão. Muitos cristãos não entenderam, mas a mensagem é afrontosa. E tem muito crente deixando de lado a palavra de Deus e confiando mais no que diz a ciência, no que diz esse ou aquele, né? E a realidade é o seguinte: quem escreveu não estava a fim de afrontar aquele Cristo que está ali. Estava a fim de afrontar alguém que realmente crê em Cristo e que estava olhando para cima. E somos nós. Mas nós entendemos que Deus está à frente de tudo e no controle de toda e qualquer situação. Davi mesmo disse: olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, assim, irmãos, não é a vacina que salva, é Jesus, é Cristo que salva. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é por meio da vacina, é por meio de Cristo. Tá? Então, Jeová Jireh que eu conheço não é vacina. O Senhor que te cura não é vacina. Ele pode até usar qualquer meio. E o que as pessoas não entendem, muitos acham que nós somos contra a vacina, somos contra isso. Não, nós só somos a favor de Jesus. Inclusive, os dados do vacinômetro, nós já chegamos a 90 milhões. A gente sempre fala aqui da quantidade de vacinas distribuídas, né, aplicadas, né, já são 90 milhões de vacinas distribuídas, né, e está subindo o número das pessoas que são vacinadas. No entanto, irmãos, entenda uma coisa, que nós confiamos no Senhor. A paz do Senhor, irmã Célia Drummond. Irmã Célia Drummond teve uma perda, né, inestimável essa semana, a perda do seu pai. E assim, a gente sabe que momentos assim de perda, por mais que a gente se esforce para poder falar algo, né, que possa trazer conforto,
eu acredito que não há palavras que tragam conforto. O que a gente pode fazer é orar, né? É só mesmo clamar ao Senhor. E se a gente não clamar ao Senhor, irmãos, a Bíblia diz que nós somos alcançados por Deus quando clamamos ao Senhor. E não existe outra fórmula, né? Não existe outro meio. Pra você ter ideia, Jesus usou barro para curar um cego. Ele pode usar qualquer coisa, até uma vacina, irmão. Mas quem cura é Ele, o poder é dele. E através dele qualquer outra coisa pode ser útil para nós. Mas nós temos que fazer menção do nome do Senhor Jesus. Amém? Davi Ambrosio também apareceu. E um abraço aí, meu sobrinho. Isso aí. A família Ambrosio é muito grande, né? Eita. Então vamos lá, irmãos. O terceiro erro que o cristão não deve cometer. Mateus capítulo 26, verso 41. Diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Por quê? Aqui está escrito e diz o seguinte: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Terceiro erro, qual é, pastor? É o erro de não proteger a área da nossa vida que é mais vulnerável ao pecado. Terceiro erro, pastor Ismael, que muitos cristãos cometem é de não proteger aquela área da vida dele que ele sabe que é vulnerável ao pecado. Verdade. Ele sabe que ele tem dificuldade naquela área, mas ele não protege aquela área. Então, para você que está anotando, terceiro erro, não proteger a área da sua vida que é mais vulnerável ao pecado. É o mesmo que o rato vai ali comendo queijo na ratoeira, ele vai sempre pelas beiradas, sabendo que ele não pode ir ali, que é perigoso. Mas ele vai se acostumando tanto com aquele perigo, que de repente ele vai cair naquela ratoeira e ali ele perde a sua vida. Exatamente. Assim somos nós, porque o salário do pecado é a morte. Qual que é a vulnerabilidade do rato? O queijo. O queijo. Né? Não é a ratoeira, irmão, é o queijo. É o queijo. Né? Você vê que são coisas distintas, mas que acaba sendo conduzido àquele mal. Verdade. Né? Um exemplo que a gente pode lembrar aqui de pessoa que sabia qual que era a sua fraqueza, né? Qual parte do seu corpo era mais vulnerável ao pecado e mesmo assim deixou ser conduzido por ele. Sansão. Né? Sansão é um exemplo claro que ele terminou a sua vida de uma forma muito trágica, irmãos, porque ele brincou onde ele não deveria brincar. Né? Sansão flertou com o pecado. Ele brincou com a tentação. Ele sabia aonde estava a vulnerabilidade dele. Mesmo assim, o que ele fez, pastor? Brincou. Mesmo assim, ele flertou com o pecado. E não foi uma nem duas vezes que ele foi alertado. Deus permitiu que várias vezes ele percebesse que o inimigo queria atacar ele naquele ponto. Quantas vezes ele deu uma resposta, a mulher, né, contou aquele segredo, os filisteus vieram e tentaram matar ele ali, né, uma cilada, e ele simplesmente sorria. Brincava com a situação. Até que chegou uma hora que não teve jeito. O pecado lhe alcançou. O mal lhe alcançou. Ele não protegeu o ponto fraco dele. E me lembra muito a mensagem do pastor Geraldo. Até compartilhei com ele aí. Eu sei que ele vai ver a live aí. Um grande abraço aí, pastor Geraldo. Sansão de príncipe a palhaço. Sabemos que o Senhor é o rei dos reis. E ele, como rei, nos tornou príncipes. Agora cabe a nós não brincar com o pecado para que possamos continuar fazendo o papel de príncipe. Porque senão chega um momento que nós nos tornamos palhaços. E isso é fato em nossas vidas. Devemos proteger sempre e fugir de toda aparência do mal. Resistir e fugir o tempo todo. Mas muitos preferem enfrentar
E ainda fala que enfrenta no nome de Jesus. Exatamente. A Bíblia diz que se você vê algo que é mal, ó, foge da aparência dele. Qualquer coisa que pareça ser mal, você já deve imediatamente se afastar. Então, um dos erros que as pessoas, que os cristãos cometem costumeiramente é esse, irmão. Não proteger a área da sua vida que é mais vulnerável ao pecado. E aí você tem que fazer a seguinte pergunta hoje: qual que é o meu ponto fraco? Né? Qual que é o meu ponto fraco? É comer demais? Meu ponto fraco é comer demais? Meu ponto fraco é falar demais? Eu tenho um amigo que ele é muito engraçado. Ele fala assim: eu guardar segredo, eu não guardo nem dinheiro. Ele fala assim: eu guardar segredo, eu não guardo nem dinheiro. Eu já sei, irmão, que se contar para ele, com certeza já era. Não posso contar nada que é segredo. Na verdade, segredo não deve ser contado, né? Mas ele fala desse jeito, irmão. Eu acho engraçado, né? Mas infelizmente tem muita gente que sabe que a parte fraca dele é falar demais. Mas ele não vigia naquele ponto. Ele flerta com aquilo. Ah, problema de não sei o que, né? A culpa é de quem me conta. A culpa é de quem me conta. E sempre isso, né? Agora, eu preciso saber qual que é meu ponto fraco. Será que meu ponto fraco é o sexo? Né? O sexo ilícito? Será que o meu ponto fraco é o meu temperamento? Porque tem muito crente que sabe que ele é temperamental e às vezes ele ouve uma palavra como essa e ele fala, é o famoso crente Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Ele não se deixa ser conduzido pelo o Espírito de Deus. Ele não aplica na sua vida o fruto do Espírito. Então, nós precisamos ter atenção a isso, irmãos, porque é a parte que às vezes a gente sabe que é mais exposta. Será que o seu ponto fraco é a ira? Será que o seu ponto fraco é o dinheiro? E a Bíblia fala que essas coisas levam para o mal. Será que o seu ponto fraco é a pornografia? É uma pergunta que você tem que fazer para você. Qual que é o meu ponto fraco? E será que eu estou protegendo esse ponto fraco? Né? Será que eu estou protegendo essa parte do meu corpo que é sensível ao pecado, que é mais vulnerável ao pecado, ou que me chama para o pecado? Então não cometa esse erro. Não cometa o erro de não proteger a área da sua vida que é mais vulnerável ao pecado, irmãos. Porque por causa disso você pode ser roubado da sua bênção. Às vezes Deus está prestes a te abençoar e aí vem, né, o mal, o maligno e sopra alguma coisa e te acaba te seduzindo. É por isso que o texto aqui deixa bem claro: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Ou seja, nós somos tentados todo o tempo, pastor Ismael. Verdade. E o inimigo não dorme. Hora nenhuma. Ele fica insistindo. Até que você seja convencido. Ah, uma vez só. Faz mal, não? Não faz mal. Ninguém vai descobrir, ninguém vai saber. E não tem gente que faz isso, pastor? Ah, não tem ninguém vendo. Deus está vendo, irmão. E olha, primeira coisa que a gente falou, primeiro erro aqui, que nós falamos semana passada, foi não levar a sério a lei da semeadura. Aí você faz alguma coisa assim, né, dando vazão para aquela parte do seu corpo que é vulnerável ao pecado, e você acha que vai passar batido e depois você vai colher consequência daquilo. Aí você vai ficar, nossa, eu podia ter evitado. A lei da semeadura. Não é? Você pode ver que todos os outros erros vai sempre bater no primeiro. Sempre. De um vem o outro, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. Né? Então comete o primeiro, aí os outros vêm em sequência. É como um dominó. Exatamente. Então não erre
não protegendo aquela parte da sua vida que é mais vulnerável ao pecado. Irmãos, todos nós temos uma vulnerabilidade. Todos nós temos. Nenhum de nós pode falar, eu sou perfeito. Não, irmãos. Eu sei das minhas fraquezas, você sabe das suas fraquezas. E por isso que nós devemos fazer o quê? Vigiar, orar, para que nós não venhamos cair em tentação. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Dentro de nós a gente sabe. O que nos dá a condição de saber qual que é a nossa vulnerabilidade é o espírito que está pronto. Mas o que nos chama para o pecado é a carne que está sempre fraca, tendenciosa à queda. Então não cometa esse erro. Esse é o terceiro erro que um cristão não pode cometer. E o fato da carne ser fraca não implica da gente colocar a culpa nela, não. Né? Que muitos colocam a culpa na carne. Mas o Senhor nos deu um espírito pronto, um espírito preparado que prevalece sobre a carne. Nosso espírito, ele prevalece sobre qualquer vontade que a nossa carne tiver. Eu aprendi, pastor, que dependendo de quem você alimenta mais, é que vai prevalecer sobre o outro. Verdade. Tem muito crente, por exemplo, que não alimenta o espírito. Ele passa a semana toda naquela correria, né, na falta de tempo, ele não consegue congregar durante a semana, ele só vai ao culto no domingo. É o famoso crente domingueiro. E aí ele acha que aquela comida de domingo é suficiente para o resto da semana toda, até domingo de novo. Não, irmão. Você não come todo dia? Você não almoça todo dia? Né? Você não se alimenta, não trabalha todo dia? Tem coisas que você faz todos os dias. Você não bebe água todo dia porque o seu corpo precisa. Assim também é o nosso espírito. Ele precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Se você não alimenta o espírito, automaticamente a carne vai ficando forte. Tem gente, por exemplo, que fala assim, pastor, mas a carne é fraca. Eu pequei, irmão, porque você pecou? Porque a carne é fraca. E até parece, né? Aí tem um jargão. Até parece que pecado é vitamina. Porque todo dia ele está se alimentando a carne dele. Alimenta a carne, mas não alimenta o espírito. E nós precisamos, a Bíblia diz, se vós nasceste de novo, verdadeiramente, se nasceste de Deus, então ande em espírito, né? Viva no espírito, alimente o espírito. Então você precisa alimentar o espírito para que no momento que a fraqueza da sua carne aflorar, o seu espírito, né, pastor? Ele tenha o quê? A força suficiente para resistir. Como é que as pessoas querem alimentar o espírito com as coisas da carne? Confunde, né? Alimentar o espírito. Eu tenho que ter comunhão, estar em oração, vigiando, buscando. Sabe, automaticamente eu tenho que estar ali, como o pastor disse, não é somente aos domingos. Tem uma parte do corpo que está ali pagando um preço todos os dias para manter a igreja aberta, para manter as portas daquele lugar abertas. Ao sair, apagar as luzes, fechar as portas. Mas muitos não conhecem nem o procedimento. Que se num dia que qualquer um desses faltarem, esses que não conhecem esses procedimentos, não entenderão como agir. Talvez vão ter que ligar para alguém para perguntar como que eu devo proceder na minha casa. Aonde é o apagador da minha casa? Aonde eu desligo a luz da minha casa? Aonde está a chave da porta da minha casa? Porque não conhece a sua própria casa. Então nós devemos alimentar o espírito, lendo a palavra, meditando, tendo comprometimento com Cristo a todos os instantes. Verdade. Mas muitas vezes nós alimentamos a carne tão profundamente que passamos a ter mais prazer no pecado do que no espírito. Porque chega um momento que o pecado se torna algo normal. Hoje é a primeira vez, como o pastor disse, você peca hoje, aí alguém te pergunta, eu te vi em tal lugar assim, assim. Não, não era eu não. Já pecou de novo. Não, mas era tal hora. Não, não era eu não. Eu não fiz. Já vai um pecado, outro pecado a mais. Chega em casa, aonde você estava? Eu estava em mais um. E assim vai, e só alimentando a carne. Ou seja,
talvez em poucos minutos ele consegue alimentar a carne, aquilo que ele não conseguiu alimentar o espírito em um mês. Verdade, pastor. Verdade. O que você tem alimentado, irmão? O que tem entrado pelos seus olhos, né? O que tem entrado pelos seus ouvidos? Tem alimentado o seu espírito? Se o seu espírito não for alimentado, a sua carne vai prevalecer e aí você vai ficar mais vulnerável ainda, né? Mais propício a cair, né? A irmã Núbia comentou aí, né? Creio que a alma, né, os pensamentos, emoções tende a inclinar para o lado mais forte, ou se inclina mais para a carne ou mais para o espírito, depende de quem você alimenta mais. É isso, irmã Núbia. É exatamente isso. Por isso a necessidade da gente alimentar o espírito, porque aí as nossas emoções vão ser dominadas pelo espírito, né? Agora, se você não alimenta o espírito, as suas emoções serão o quê? Guiadas pela força da sua carne, pela força do pecado. É exatamente isso. Então, nós precisamos ter atenção, irmãos. O irmão Carlos Silva está mandando uma aula ali. Abraço, meu querido. Deus abençoe. Precisamos, então, entender isso. Irmãos, esse bate-papo aqui, irmão, é para mostrar para a gente a simplicidade da palavra e que às vezes nós ignoramos. Nós não nos reunimos aqui na live para poder ficar dando sermão a ninguém, ensinando doutrina para ninguém. Não, para ler a Bíblia e perceber que dela a gente extrai ensinamentos práticos e simples que pode mudar completamente a vida que a gente tem. Verdade. Né? Tem muita gente que já me perguntou sobre a live, alguns já deram opinião, e assim, porque eles não entendem que esse momento é um momento de bate-papo. É como se eu tivesse sentado com você aí na sua casa agora, né, tomando um café com você e conversando coisas simples de crente. É o papo de crente, por isso que essa live é papo de crente. Né? Para a gente trazer para nós essas coisas simples, mas que trazem uma mudança muito grande. Aleluia, irmão Carlos Silva. A paz do Senhor, meu amado. Jesus te abençoe, viu? Vamos então para o quarto erro, né? Da nossa lista dos 10. É o quarto. O quarto erro, irmãos, está no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 6, verso 33. Lourdinho Oliveira, a paz do Senhor. Forte abraço. Vamos compartilhando aí, irmãos. Enquanto o pastor está... Irmã Lourdinha, minha sogra, minha sogrona, Deus te abençoe, viu? Boa noite para a senhora. Faz parte da minha história também. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. É onde nós vamos aprender sobre um outro erro muito comum, né, na vida do crente. E que ele não deve cometer, deve evitar. Tá? É o erro de não ter compromisso com uma lista de prioridade ordenada. Olha só o que diz aqui. Verso 33 do capítulo 6. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O quarto erro, amado, que muito crente comete é esse, de não ter compromisso com uma lista de prioridade ordenada. Quando você não tem um compromisso com algo, com uma lista de prioridade, você comete um erro muito grande. Todos os cultos, em determinado momento do culto, o pastor Ismael está aqui comigo hoje e ele pode confirmar isso, e os irmãos que são da Gion, que estão nessa live, sabem disso, que eu sempre faço uma oração e eu peço a Deus que conceda àqueles que me ouvem ali no templo sabedoria. Sabedoria para quê? Saber o que priorizar, sabedoria para saber fazer boas escolhas e sabedoria para saber administrar aquilo que Deus nos confia. Verdade. Quando você tem essa capacidade, esse saber e consegue aplicá-lo,
nessas 3 coisas, você vence muito, irmão. Você avança muito, você é abençoado. Sua vida flui maravilhosamente. Porque quando você não sabe fazer uma boa escolha, você vai fazer uma má escolha. E uma má escolha vai te dar uma perda de tempo muito grande, vai te trazer decepção, problema, né? Imagina a pessoa, por exemplo, que não sabe escolher um esposo ou uma esposa, ou um tipo de... que tipo de faculdade fazer, de graduação, né? Cursar. Ele pode, por exemplo, fazer... Eu conheço uma pessoa que ele começou 3 cursos. Chegava na metade dos cursos, pastor, ele percebia que aquele não era o que ele queria. Imagine, 3 cursos, irmão. Ele perdeu. Se ele tivesse estudado, né, feito um curso, nesse tempo, daria para ele ter feito 2, porque começava, chegava lá no 4º semestre, ele, isso não é para mim. O outro estava quase no final, não é para mim. E nunca concluiu, e até hoje, não sei se ele terminou. Na verdade, tem muito tempo que eu não converso com ele. Mas ele essa decisão errada dá um atraso de vida. Né? É aquela pessoa que você escolhe para estar com você e que depois você percebe que você fez uma escolha errada. Então a gente precisa tomar sempre de Deus uma direção, buscar o Senhor sabedoria, para que a gente saiba fazer uma boa escolha. Porque uma má escolha, ela traz consequências terríveis. Vamos lembrar da Bíblia. Esaú. A escolha de Esaú, pastor Ismael, escolheu trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha. Né? A história que conta. Você tem, claro, você tem um conhecimento ali, uma sabedoria muito mais profunda do que isso. Mas aquele episódio especificamente mostra que uma pessoa em sã consciência não faria uma escolha dessa. Por saber o peso que tinha ser o primogênito naquele tempo. Né? O que pesava sobre o primogênito. E ele simplesmente troca. Foi uma boa escolha? Não, uma má escolha. E aquilo trouxe consequências para o resto da vida dele. Há escolhas que nós fazemos que nos traz prejuízo para o resto da vida. Então você precisa saber escolher. E sabendo escolher, você precisa também, como diz o pastor Adair aí, suas escolhas determinam o seu futuro. Você sempre vai ser, né, você é hoje as escolhas que você fez ontem. A escolha que você fizer hoje dirá quem você será amanhã. Então, se você não fizer uma boa escolha, você pode estar comprometendo o seu futuro. Segunda coisa, priorizar. Quando nós falamos aqui não ter compromisso com uma lista de prioridade ordenada, sua vida fica toda avacalhada. Olha, o que é você não ter prioridade, pastor? É você começa a varrer a cozinha, daqui a pouco você está fazendo uma coisa, depois você está fazendo, não termina, e a vida fica cheia de pontas. Justamente pelo fato de sempre estar procurando o lado mais fácil. Ele começa a fazer aqui, vê dificuldade no que está fazendo. Não, se eu varrer lá, fica mais fácil. Então eu vou terminar lá, se eu começar por lá, fica mais fácil. E de lá ele vai ter outra visão de outro lugar e vai ser assim. E muitos têm a mania de colocar a culpa até mesmo na vontade do Senhor. É como se Deus fosse culpado. E falar, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, quando tudo está indo a favor de você mesmo. Mas quando a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se opõe à sua vontade, porque muitos leem esse texto, muitos pronunciam essa palavra na igreja, é como se a vontade do Senhor fosse a sua própria vontade. Na maioria das vezes, a vontade do Senhor vai se opor à nossa vontade. Sim. Porque nós somos falhos. O Senhor é perfeito. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele tem um momento certo de agir em nossas vidas. Ele não nos deixa que venhamos agir no nosso impulso. Porque muitas vezes nós somos impulsionados pela nossa vontade, que não é boa, que não é perfeita e muito menos agradável a Deus. Nós temos que entender que a nossa vontade, quando falamos de agradável, ela tem que ser agradável não a nossos olhos, ela tem que ser agradável a Deus. Exatamente. Então, amado... O Leandro Ambrosio está aí também. Abraço, primo. Deus abençoe. Amém. Seja bem-vindo. Deus abençoe você, Leandro. Amados, então,
saber dar prioridade a uma coisa é você saber o que é mais importante, o que é principal. Hoje, mais cedo eu conversava com a minha esposa, a gente saiu para levar a neném para tomar vacina e tal, e depois tivemos que sair e comprar algumas coisas, e eu conversava com ela exatamente sobre essas questões, que tudo é uma questão de prioridade. A gente passou e viu a CEMIG metendo a faca, né, como diz o outro aí, cortando a luz aí, e eu falei assim, olha só para você ver, né, o que é mais importante? Às vezes aquela pessoa ali, ela que está tendo a energia cortada, a internet dela está em dia. Está em dia. Entendeu? Às vezes a TV, por assinatura dela, está em dia, mas a conta de luz está atrasada. Talvez o carrinho está bonitinho, mas a luz está atrasada. Por quê, irmão? Questão de prioridade. Ela não priorizou aquilo que é certo. Então, ter sabedoria para priorizar é muito importante. E depois para administrar aquilo que Deus deu. Então, tudo isso também é administração. Então, muitas pessoas erram, muitos cristãos erram, quando eles por não ter um compromisso com uma lista séria de prioridade de forma ordenada. Todos os dias à noite, o que eu faço? Eu sento e escrevo o que eu vou fazer amanhã. Eu já programo. Se não acontecer aquilo, irmão, mas não foi por falta de programação. Eu vejo o que é necessário. Primeiro lugar, as coisas de Deus. É exatamente isso. O que deve vir em primeiro lugar na vida de alguém que nasceu de novo, que serve ao Senhor? Né? A palavra aqui já dá a resposta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeira coisa na minha vida, que é prioridade, é o top 1, né? É exatamente a obra de Deus. Amanhã é culto, eu tenho que estar no culto, né? Eu tenho que estar lá. Se eu tenho que ministrar, eu já preparo. Primeira coisa, preparar o sermão do culto. É assim que eu faço. Né? Terça-feira eu já levanto cedo, eu sei que tem live, preparar aquilo que a gente vai falar na live. Já tem um esboço do que a gente vai falar. Se não tivesse um esboço, a gente não conseguiria continuar o que a gente começou na semana passada. E que continuaremos na próxima live. Então, por quê? Existe uma dedicação, tem uma prioridade. O que nós estamos fazendo aqui agora é prioritário. Para que nós sejamos abençoados. Então, primeiro, o reino de Deus. E depois as outras coisas. Depois eu vou pensar qual cliente que eu tenho que atender, qual equipamento que eu tenho que entregar. Pastor Ismael da mesma forma. Não é assim, pastor? Verdade. Nós que andamos juntos, a gente não faz isso? Sempre. E o que me chama a atenção, vou deixar um exemplo aqui para esclarecer, mais que já está. A questão de prioridade, buscar primeiro o reino de Deus. O que me chama a atenção nisso? Talvez você que está assistindo a live nesse momento, está com um problema muito maior do que você. Mas isso é aparentemente quando você prioriza o seu problema. Em todos os momentos da nossa vida, nós não devemos priorizar o nosso problema. Nós devemos priorizar aquele que é capaz de resolver os nossos problemas. É a solução. É ele que nos induz para o caminho correto. Talvez você fale assim, eu estou passando tanta dificuldade, eu não estou aguentando mais, eu não consigo mais suportar isso. Esquece esse sentido de priorizar o seu problema e comece a falar assim, Senhor, até aqui o Senhor esteve comigo, até aqui o Senhor me ajudou. Não é aqui que o Senhor vai me desamparar. Me ajude a solucionar esse problema, toma a direção da minha vida. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes nós temos medo do Senhor tomar a direção da nossa vida e a direção que o Senhor está querendo para que nós venhamos tomar não é a mesma direção que nós queremos. Porque nós queremos muitas vezes ficar infiltrados no problema. Nós enraizamos no problema e temos a dificuldade de sair desse problema. Então, quando a gente busca o reino de Deus, é o mesmo que dizer assim, o problema não faz parte da minha vida. Ele é apenas mais um quebra-mola onde que eu tenho que frear e passar, às vezes, devagar por ele. Mas muitos querem pular o quebra-mola. Vai quebrar a suspensão, vai fazer muita bobagem. Vai mesmo.
Então priorize primeiro as coisas de Deus, ou seja, a solução do seu problema. A solução do seu problema é Jesus, priorize Jesus. E as outras coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. É Ele quem cuida de nós, irmãos. Você pode, olha, essa pandemia é algo que está nos mostrando algo muito sério. Você pode ter uma formação acadêmica, você pode ter um mestrado, um doutorado, você pode ter dinheiro, pode ter influência, você pode ter tudo que você imaginar desse mundo. Mas isso não te garante vida. Nós citamos um exemplo aqui daquele ator Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo. E assim, irmão, pensa numa coisa. Eles gastaram milhões para tentar livrar ele daquela situação, mas todo o dinheiro investido não trouxe a solução. Uma forma de Deus mostrar para nós, subjetivamente, que nós dependemos dele. Sabe? Não é o que a gente tem, é mais o que a gente é. O mais importante do que ter é ser. Verdade. E nós temos que, como o pastor disse aqui, buscar o Senhor, priorizar a solução, não o problema. Se a gente sabe que a solução do nosso problema é o Senhor, então busquemos ao Senhor. Ignoramos o restante e deixa Deus trabalhar. A Bíblia diz que desde a antiguidade ainda não se viu e não se ouviu sobre um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Tem muita gente esperando de outras coisas, de fontes secas, rotas, da onde não vai vir solução. A nossa solução é o Senhor. A nossa prioridade, nós que somos nascidos de novo, nossa prioridade tem que ser sempre o Senhor. Sabe por que Deus te salvou, Deus me salvou? Para nos dar vida, e vida em abundância. Nós estávamos mortos no nosso pecado, nas nossas concupiscências, mas Ele estendeu a mão, nos tirou do lodo e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Para quê, irmão? Para viver, para usufruir do benefício da salvação, da graça, glória a Deus, do favor dele. Aleluia. E às vezes nós queremos voltar. Verdade. Quer voltar para a lama. Verdade. Né? A gente ignora que Ele estendeu o braço forte dele para nos tirar daquela condição e nos dar vida. O povo tem aquela mania de dizer assim, olha, o porco sempre volta para a lama. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você não é porco não, irmão. Você nasceu de novo para ser chamado filho de Deus. Aleluia. Amigo de Cristo, intimidade. Essa intimidade gera priorizar as coisas de Deus. O que Cristo é para cada um de nós? O que Cristo é para você? Se eu fosse dizer para você nesse momento, de imediato eu falo assim, Cristo para mim é o acesso às coisas de Deus. É o acesso ao reino de Deus. Então ele deve ser a nossa, esse acesso tem que ser a nossa prioridade. Devemos usufruir desse acesso, esse livre acesso que nós temos de poder priorizar o reino de Deus. Então vamos manter vivo em nossas vidas essa questão de priorizar. Já virou até o jargão do pastor João, todos os seus cultos. E isso tem que ser colocado em nossa mente. Sabe por quê? O problema não é maior do que a solução. Não. Porque todo problema tem solução. Se todo problema tem solução, o que significa que a solução sempre será maior do que o problema. E só sabe quanto tempo tem que eu falo, eu sempre faço essa oração e peço a Deus sabedoria para isso? Tem, em agosto, agora faz 9 anos, pastor, que eu faço essa oração e peço a Deus que conceda ao povo sabedoria. Sabe? Exatamente para não cair nesse erro de não ter um compromisso com a lista de prioridade ordenada. Sabe? Não é ser perfeccionista, irmão. É saber que a nossa vida só vai fluir se ela tiver uma coerência, se ela tiver uma organização. Se ela não tiver uma organização, irmão, não tem jeito. Tá certo? Então, se organize, coloque, busque primeiro as coisas de Deus, busque o Senhor, peça a Deus sabedoria para que você, sabe, consiga colocar as coisas no lugar certo. Né?
colocar a sua casa em ordem, a sua vida em ordem, seus pensamentos em ordem, sabe? Priorizando sempre as coisas de Deus. Amém? Hoje nós falamos sobre 2 erros, como na semana passada falamos sobre 2. Já falamos sobre 4 erros. Falamos sobre o erro de não levar a sério a lei da semeadura. Falamos sobre o erro de dar mais valor à aparência física do que ao caráter, né? Hoje nós falamos sobre não proteger a área da nossa vida que é mais vulnerável ao pecado e sobre não ter compromisso com uma lista de prioridade ordenada. 4 erros muito comuns que você deve não cometer para que você seja mais abençoado pelo Senhor. Amém? Por hoje é esta a palavra. Passou muito rápido, né? Passou, tá? Mas hoje eu tenho o pastor Ismael trouxe um relógio aqui de 10 metros, irmão. Aí eu já consigo olhar aqui pro relógio aqui e acompanhar a hora para não passar do tempo. Porque daqui a pouco, na hora que começar a novela, Aí todo mundo vai todo mundo assistir. Então, amado, esta é a palavra que nós queríamos compartilhar com você hoje. Mais 2 erros. Quinta-feira nós falamos sobre mais 2 erros, né? Meditando na palavra, o que ela traz para nós. Não vou adiantar os temas porque é segredo, mas nós falaremos mais sobre mais 2 erros que o cristão não pode cometer, tá? O cometimento desses erros traz um atraso muito grande. Impede você de alcançar a bênção, né? Às vezes ela está batendo na sua porta, mas você vai lá e pisa na bola. Aí o que acontece? Ela demora mais um tempo, né? Como Sara e Abraão. Deus fez uma promessa, mas a Sara não confiou o suficiente. Aquela promessa que era para acontecer rapidinho demorou 13 anos, né? Para acontecer novamente, né? Isaac nasceu, né? Depois que Ismael já estava na área há muito tempo. 13 anos depois. Então, assim, Sara já tinha promessa, Abraão já tinha, mas ela não soube esperar. Foi um erro. Aquele erro gerou um atraso de 13 anos. Então, foque nisso, nesses erros que a gente tem falado aqui. Evite eles, irmão. Não que você não vá cometer. Infelizmente, pode ser que em algum momento você dê uma escorregada. Um erro que durou um atraso de 13 anos e uma consequência que dura até hoje, até os dias de hoje. Que são as 2 últimas tribos de Ismael que foram treinadas para guerrear, estão guerreando até hoje. Até hoje, né? Israel está sob ataque constante todos os dias. Nós já temos aí quase 2 semanas de guerra em Israel, né? Exatamente dos judeus contra os descendentes de Abraão por parte de Ismael. De Ismael contra os de Isaac, né? Então é muito, muito sério isso, tá bem? Que Deus abençoe você. Nós vamos orar agora. Se você tem um problema, apresente ao Senhor. Se você tem alguma coisa que está pegando, sabe? Nós vamos orar por você agora. Eu, o pastor Ismael, nós vamos interceder pela sua vida, tá? Vamos clamar ao Senhor. Antes de começar a live, nós oramos a Deus para que Ele encontre você, para que a palavra dele te encontre. E mesmo que a palavra seja algo para te exortar, nós cremos que ela tem um poder de trazer a presença de Deus. Verdade. Sabe? E quando Deus está presente, as outras coisas, irmãos, desaparecem. A Bíblia diz que onde chega a luz, as trevas se dissipam. E nós queremos orar com você. Talvez você teve um dia difícil, né? Talvez chegou uma má notícia, né? E o seu coração esteja talvez triste, amargurado, apertado, esteja sufocado. Mas nós cremos que nessa noite Deus tem uma unção para despedaçar esse jugo, esse peso que está sobre você. Vamos orar ao Senhor. Se você pode, feche os seus olhos, né? E ore ao Senhor conosco. Mas creia que o Senhor está aí com você. Ele está aqui comigo, mas Ele está aí com você também. Verdade. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Sim, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem nos conduzido no caminho que o Senhor deseja. Verdade, Pai. Meu Deus,
todos nós fazemos plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Nesse dia, Senhor, eu peço ao Senhor que, nesse exato momento, sonde o coração desse irmão, dessa irmã que ora comigo. Em nome de Jesus. Está unindo, Senhor, agora a sua fé, a minha fé. E a tua palavra diz que quando nós concordamos aqui na terra, dois concordarem aqui na terra, será ligado no céu. Senhor, verdade. Eu não estou só nessa oração. Aleluia. Nem o pastor Ismael está só nessa oração. Nós estamos ligados agora em oração. Em nome de Jesus. E, ó Deus, agora nesse exato momento, ó Deus, esse irmão, essa irmã está expondo o seu coração para o Senhor. Sim. Ela está, ó Deus, dizendo para o Senhor, ó Deus, aonde está a dor dela. Aonde está o incômodo dentro da sua alma. Pai. Senhor, talvez alguém esteja acompanhado e não tenha coragem de expor para o Senhor em palavras, mas está pensando agora, Senhor, no problema que está perseguindo, meu Deus, nessa dor, ó Deus, que está incomodando, nessa angústia, Senhor, no seu espírito. Aleluia. E dentro dela está dizendo, Deus, olha para mim agora, olha para a minha situação. Aleluia. Senhor, eu não consigo dizer em palavras, mas o Senhor sonda o meu coração. Meu irmão, minha irmã, Deus sonda sim, Deus te conhece sim. E Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor, é o teu cuidador. Aleluia. E Ele é a solução sim. É verdade. E Ele está ouvindo aquilo que Senhor, diz a sua alma. A sua alma, ela fala, o teu espírito clama, o teu coração quando bate, é como se ele dissesse palavras a Deus, que às vezes você não consegue dizer com seus lábios, mas ele sonda. É por isso que a Bíblia diz que ele sonda o seu coração e a sua mente, e antes mesmo que as palavras te subam aos lábios, ele já conhece. Aleluia. Portanto, confie no Senhor hoje, que Ele está entrando com a providência na sua vida, que Ele está trabalhando a seu respeito, Sim, que Ele está providenciando uma saída, uma solução. Aleluia. E nesse exato momento, a mão do Senhor está sobre você agora. A mão do Senhor está sobre ti. Esse arrepio no seu corpo que você está sentindo agora é a mão de Deus, é a presença de Deus aí com você agora. Ele está dizendo, eu estou contigo. Não te espantes porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Sim, Deus. Olha, o braço forte do Senhor está na tua vida. Ele é a tua proteção. Tu és justo, Ele é o teu conselho nessa noite. Ele é o teu amparo. Ele é a tua ajuda. Aleluia. Ele é o teu conforto. Ele é a tua alegria. Ele é a tua força. Ele é a tua cura. Aleluia, Jesus. Sinta o Senhor tocando em você agora. Aleluia. Trazendo alívio para esse peso que estava nas suas costas. Essa ansiedade que tem te deixado triste. Olha, sinta a mão do Senhor te provendo nessa noite. Aleluia. Você vai deitar e vai dormir em paz, sustentado pelo Senhor. O Senhor vai te sustentar, vai sustentar o teu sono. E você vai experimentar da graça, do favor de Deus, da misericórdia Aleluia. dEle. Porque Ele é bom e Ele tem cuidado de nós. O Senhor é contigo. Aleluia. Senhor Deus e amado Pai. Oh, aleluia. Muito obrigado por essa oportunidade. Glória, glória. Por termos priorizado estar aqui diante do Senhor em oração. Pai, abençoe a cada um desses irmãos, ó Pai amado, que estiveram conosco na live. Aqueles que ainda irão assistir. Ó Senhor amado, o Senhor conhece e sonda cada um desses corações. Aquele que neste momento está passando por um momento difícil, que o Senhor possa estar com ele, ó Pai, porque neste momento eles priorizaram estar diante do Senhor, e o Senhor é aquele que não falha, o Senhor é um Deus justo, um Deus fiel, e essa justiça nos faz acreditar que nesse exato momento o Senhor está de encontro à situação que esses irmãos estão passando, à situação que eles estão enfrentando,
por justamente saber priorizar aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Deus, muito obrigado por este ministério, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela condição de estar diante do Senhor, por cada minuto que estamos diante de Ti. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amado, que Jesus abençoe você nessa noite. Que você seja sustentado pelo Senhor. Aleluia. E que haja paz na sua vida, no seu coração. Descanse no Senhor, Ele está no controle de tudo. E Ele transforma a maldição em bênção. Que a palavra que nós compartilhamos hoje também não saia do seu coração e nem da sua mente. Amém? Meu forte abraço a todos vocês que nos assistiram hoje, que priorizaram, né, estar conosco nessa live. Vocês não sabem a alegria, né, pastor? Verdade. Que a gente fica ao ver você aí conosco, tá? Você não sabe como nós ficamos felizes de ter você participando com a gente aí. Que o Senhor te abençoe. O máximo, o que a gente pode fazer, irmão, é orar por você sempre, né, interceder ao Senhor, porque nós queremos ver você abençoado, a sua família abençoada e você testemunhando para a glória de Deus. Amém? Meu abraço a todos vocês e um beijo no coração de cada um dos irmãos. Faço minhas suas palavras. Amém. Até quinta-feira, se Deus quiser.